Olá, amados no Senhor Jesus, graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amados, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, Pai, para ouvir a Tua palavra, para meditar nos Teus conselhos, para, Senhor, estarmos na Tua presença, onde é mais seguro, Pai. Deus, tantos são os caminhos deste mundo, mas nós sabemos que só existe um que nos leva até o Senhor. E este caminho, que também é chamado de verdade e que nos traz a vida eterna, é o Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em quem confiamos, em quem temos esperança de uma vida, Senhor, abundante, com uma paz que só o Senhor pode nos dar. Uma paz diferente, Pai, da paz que o mundo oferece, porque a paz que o mundo oferece, ó Deus, ela é passageira, ela é ilusória, Pai, porque ela é a ausência de lutas, é a ausência de preocupações, de dificuldades. Pai, sabemos que isso é impossível neste mundo caído, mas a paz que nós temos em Cristo Jesus é uma paz que ninguém pode nos roubar, porque Ele nos trouxe a paz que nos faltava para estar com o Senhor. Éramos inimigos do Senhor, ó Deus. Andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, cada um andando pelo seu caminho, cada um de nós nos desviando da Tua palavra, da Tua verdade, andando como filhos rebeldes. Mas o Senhor enviou o Seu Filho para nos reconciliar consigo mesmo, Pai. E nele hoje temos a remissão dos nossos pecados, o pagamento das nossas dívidas. E limpos das nossas transgressões, temos paz com o Senhor. E isso nos dá a certeza de um futuro na Tua presença, no Teu reino de glória. O que são, como diz a Sua palavra, 70, 80 anos, 100 anos que seja, Paizinho, comparados com a eternidade. E o que adianta nós ganharmos o mundo se perdermos a nossa alma, Senhor? Não existe nada que desejamos mais do que estar no centro da Tua vontade, na Tua presença, e com a certeza de termos sido adotados como filhos, perdoados, amados pelo Senhor. Pai, abençoa cada amado que aqui está. Paizinho, revela a Tua palavra em cada coração e desperta, Senhor, o desejo de Te conhecer mais e mais, de ler a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de conversar com o Senhor de manhã, de tarde, de noite, e ter essa alegria, Paizinho, que só quem tem essa intimidade com o Senhor pode experimentar. Em nome de Jesus, Pai, Te agradecemos. Amém. Amados, hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo 91, bem conhecido, pelo menos da maioria dos cristãos, independente de qual religião pertença, né? Desde que creia em Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado, que morreu por mim e por você, que ressuscitou ao terceiro dia, é o Filho de Deus, hoje sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, abriu um espaço, abriu um canal de comunicação em que não há mais necessidade de intermediários. Em Cristo Jesus temos acesso direto ao Pai. Então, se você crê em Jesus, provavelmente conheça o Salmo 91. Amados, eu já vi a Bíblia aberta em casas neste Salmo, né? Assim, em móveis,
enchendo de poeira, ou até aqueles que são mais zelosos até limpam, né, a poeira. Mas eu vou falar para vocês, amado, que a Bíblia aberta em cima de um móvel, não importa em que salmo, não existe uma palavra mágica na palavra de Deus. Existe a palavra do Deus Altíssimo, toda ela. E que só tem poder na nossa vida se lida, estudada, meditada e praticada. É isso que a palavra de Deus nos diz, é isso que o Senhor nos fala através da sua palavra. E conforme já vimos, a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Aquele que foi poderoso para inspirá-la, foi poderoso para protegê-la e vai continuar usando-a com todos aqueles que ele escolheu desde a fundação do mundo, para serem filhos eleitos, povo escolhido, povo santo, sacerdotes de Deus aqui na terra, ministros da reconciliação. Amados, são tantas coisas maravilhosas que a palavra de Deus fala acerca daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então eu quero meditar na palavra que fica aberta, mas que poucos leem. Vamos fazer isto com todo zelo, com todo amor pelo nosso Pai e buscando entendimento. Amém? O Salmo 91 começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amados, olha só, né? Vamos pensar nesses dois primeiros versículos. A palavra está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, aquele que está de verdade, né, guardado no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra daquele que é onipotente, ou seja, que tem todo o poder, nada lhe é impossível. Então, este que descansa à sombra do Onipotente e habita no esconderijo do Altíssimo, diz ao Senhor. Então, para saber se você está escondido, né, habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra ou à sombra do Onipotente, então você com certeza diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amados, você diz isso diante das dificuldades, diante dos perigos, dos medos, das aflições deste mundo. Você diz: Senhor, não importa essa circunstância que eu estou vivendo. Não importa, Pai, porque o Senhor é o meu esconderijo. No Senhor eu me escondo. No Senhor eu descanso. Porque Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amados, nós não precisamos e não devemos, segundo a palavra de Deus, confiar em ninguém mais. Maldito é o homem que confia no homem, e bendito é aquele que confia, ou bem-aventurado é aquele que confia em Deus. Então veja, Deus nos alerta: o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. O coração do homem se engana, se corrompe facilmente. Mas nós não nos corrompemos, nós não confiamos em ninguém mais. Nós confiamos no Deus Altíssimo e fazemos dele o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso Deus em quem confiamos e não precisamos de nada mais. Por quê? Porque ele é o único, onipotente.
E eu não preciso que ninguém interceda por mim junto a Ele, porque Ele mesmo já enviou o seu Filho para o mundo. E Ele mesmo fez com que Jesus Cristo fosse o mediador entre nós e Deus. Em nome de Jesus, hoje nós podemos conversar diretamente com o nosso Pai. E Ele nos ouve, Ele inclina os seus ouvidos para nós. E nós vamos ver isso aqui ao longo deste salmo maravilhoso e revelador, mas que só tem poder na nossa vida quando nós compreendemos ele. Por quê? Porque nós viveremos o que ele diz. Verso 3, pois ele, Deus, livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. E a sua verdade é proteção e escudo. A verdade de Deus é a nossa proteção, é o nosso escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez, então, do Altíssimo a sua morada. E por isso, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Vamos parar aqui mais um pouquinho. Nós estamos vendo aqui que a palavra de Deus está falando conosco que confiamos em Deus. Então, porque nós dissemos, Porque nós dissemos no nosso coração e confessamos com a nossa boca, que o Senhor é o nosso refúgio, então nós fizemos do Senhor a nossa morada e nenhum mal vai cair sobre nós. Amados, e por que isso? Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, dará ordens aos seus anjos para nos guardar. Amados, nós não temos poder nem autoridade para pedir a anjo nenhum que nos guarde. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que anjos são ministros de Deus para trabalhar segundo a vontade de Deus a favor dos seus eleitos, dos seus escolhidos, dos seus separados, seus santos. Nós vamos ver lá na carta aos Hebreus que a mesma coisa, que os anjos foram criados por Deus para servirem ao Senhor, segundo o seu propósito. Nós vamos ver no Antigo Testamento o profeta Isaías orando a Deus no momento em que a cidade de Jerusalém estava tomada pelo exército de Senaqueribe, e Deus olha só, Isaías orando a Deus, e Deus dá ordem para que um anjo venha e liberte Jerusalém. E esse único anjo destrói milhares do exército de Senaqueribe, que foge envergonhado de volta para a Síria. Amados, então veja, Deus dá ordem aos seus anjos. Nós oramos a Deus em nome de Jesus e Deus providencia o que é necessário. Ele dá ordem aos seus anjos, ele manda uma palavra do seu trono de glória, ele envia a graça para o nosso coração, ele nos dá entendimento da sua palavra pelo poder do Espírito Santo Deus, que ele já enviou para nós. E ele habita em nós, porque nós não podemos declarar que Jesus é Senhor se o Espírito Santo não nos revelar isso em nosso coração. A obra de Deus, ela é completa, executada 100% por Ele. E a nossa confiança, conforme os seus mandamentos, é que nós confiemos apenas em Deus. E entenda, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso,
que a palavra diz que só devemos adorar a Deus, mas Jesus aceita a adoração, o Espírito Santo aceita a adoração, assim como Deus Pai, porque os três são um. A Bíblia diz que só há um único mediador entre a humanidade e Deus, Jesus Cristo. Mas a palavra também diz que, semelhantemente, o Espírito Santo também nos assiste e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos pedir como convém. E por quê? Há contradição na palavra de Deus? É óbvio que não. É que Pai, Filho e Espírito Santo é um único Deus. E cada um tem uma função nesta triunidade. E é isso, amados, que eu gostaria muito que vocês lessem na palavra de Deus e pedissem ao Espírito Santo que revelasse. A palavra de Deus, ela é inspirada, né? A Bíblia mesmo nos diz isso, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro nos fala isso. A Bíblia é inspirada por Deus em sua totalidade. Mas nós precisamos da revelação do Espírito Santo para compreender esta palavra que foi inspirada. Deus não deu outra autoridade ou autoridade a outra fonte que não seja a Bíblia Sagrada. E de novo, se Ele não pudesse protegê-la, Ele não teria nos dado, não faria sentido. Portanto, a palavra não foi adulterada. Esta é a verdadeira palavra inerrante e eterna de Deus. Tudo o que nós precisamos está aqui, amados. E aqui se revela um plano de amor de Deus por nossa vida. E se você compreende esse plano de Gênesis a Apocalipse, você então terá uma pequena noção de quão grande é o amor de Deus por cada um de nós e pela humanidade, que está se perdendo por escolha própria, porque rejeita a Deus, porque prefere seguir o mundo. Infelizmente. Continuando, amados, o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Verso 11, né? Verso 12. Eles, os anjos, o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amados, assim termina o Salmo 91. O que ele está nos dizendo aqui, amados, neste final? Primeiro, que Deus nos dará poder para enfrentar os perigos, versos 12 e 13, e aí ele vai dizer o motivo: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. O que Jesus Cristo disse em suas últimas palavras, amados? Aquele que me ama, segue, guarda os meus mandamentos, e esse será amado de meu Pai. Amados, aqueles que amam a Deus, guardam os seus mandamentos, as suas instruções, as suas orientações. Isso porque teme ao Senhor, lembrando que temer a Deus é amá-lo, é respeitá-lo, é obedecê-lo. Verso 14, Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. E não apenas o livrarei. Verso 15, ele me invocará
e eu lhe responderei. Amados, Deus responde às nossas orações de uma forma tão constrangedora, tão amorosa, tão poderosa, que quanto mais a gente experimenta isso, mais a gente ama a Deus, mais a gente se entrega ao Senhor, mais a gente se humilha, mais a gente reduz o nosso ego, para que Ele cresça em nós. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Amados, não significa que nós não passaremos por tempos difíceis, por tempos de angústia, mas Deus estará conosco neste tempo. E se aquele que é todo-poderoso está conosco, ele tem um bom propósito para permitir que a gente passe por esse tempo. E a palavra nos diz em Romanos capítulo 8 a respeito disso. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, se não me engano, versículo 28. Eu o livrarei e o glorificarei. O Novo Testamento, amados, está repleto desta promessa. Nós seremos glorificados com o Senhor Jesus Cristo. Não por mérito nosso, mas por mérito dele. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amados, nós veremos a salvação de Deus sobre a nossa vida. Basta nos apegarmos com amor em Deus, na sua palavra. Basta que nós façamos uma leitura da sua palavra, como nós fizemos agora no Salmo 91. Amados, quer um conselho? Nunca mais deixe a sua Bíblia aberta no Salmo 91, como se isso fosse espantar mal-olhado ou maus espíritos. O diabo não tem medo da Bíblia aberta. O diabo não quer que você leia a Bíblia. O diabo crê em Deus e treme diante dele. Ele conhece a palavra mais do que nós. Ele tentou Jesus Cristo usando a palavra de Deus. Mas Jesus é a própria palavra encarnada e respondeu também à luz das Escrituras. O que significa que quando nós conhecemos a palavra de Deus, e é isso que Jesus estava nos ensinando, o diabo não pode usá-la contra nós, ninguém pode usá-la contra nós, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós ouvimos a voz do nosso bom pastor. Nós não ouvimos a voz de estranhos, mas a voz de Deus, que aqui está. Leia com entendimento. Busque ver o que Deus está nos falando através do Salmo 91, para que ele tenha poder de verdade sobre a minha e sobre a tua vida contra o inimigo. Porque Deus nos deixou a sua palavra para isso, para nos dar direção, para nos fazer andar no reto caminho, porque a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra, o verbo de Deus encarnado, Jesus, em quem temos a vida eterna. Amado, seja muito abençoado por essa palavra, medite nela, leia mais 1, 2, 3 vezes nessa semana, mas leia com esse entendimento. Ore ao Senhor antes. Pai, conversa comigo. O que o Senhor está me ensinando? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a mensagem? Qual é o mandamento? Qual é a promessa que tem nesta palavra que eu estou lendo? E qual é a aplicação dela para a minha vida? É assim que nós lemos a palavra de Deus. Faça isso.
e você vai ver o poder de Deus na tua vida, transformando a tua vida e te levando numa direção segura. Amado, só para finalizar, eu lembrei agora a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5. Olha só o que está escrito. Primeira carta de João, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Pecado é viver contrário à palavra de Deus. E não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Guarda a si mesmo. E o maligno não pode tocar nele. Amados, isso é promessa de Deus. Veja, se nós realmente somos filhos de Deus, nascidos pela fé, ou regenerados, né? Nascidos novamente, né? Pelo poder da palavra em Cristo Jesus, pela fé em Cristo, né? Não vive em pecado mais, porque a si mesmo se guarda. E porque a si mesmo se guarda na palavra, o inimigo não pode tocar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que é jaz? Está prostrado, caído, derrotado, morto. Jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós não somos do mundo. Nós somos de Deus. Renascidos, feitos nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Não vivemos mais pelas paixões da carne, mas agora pelo Espírito, para fazer a vontade de Deus. Não somos mais escravos do pecado, escravos do mundo, mas somos servos do Altíssimo. Mais do que isso, somos filhos adotados do Senhor, co-herdeiros com Cristo Jesus. Somos herdeiros de tudo que pertence ao nosso Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 20, também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Amados, cuidado com os ídolos. Não confie em ninguém mais que não seja Deus. Se esconda à sombra do Onipotente. Faça de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Ninguém mais, nenhum outro ídolo. Ninguém que tenha sido humano e morreu pode servir como intercessor nosso. Apenas o próprio Deus. Como desde o princípio, como desde o mandamento que ele deixou com Moisés, segundo mandamento. Não adore nada que seja semelhante a algo que esteja no céu, na terra, debaixo da terra. Não as adore, não lhes preste culto, porque eu sou o Senhor. Esse é o segundo mandamento de Deus, amados. Está lá, capítulo 20 de Êxodo. Cuidado com os ídolos. Adore a Deus. Confie em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Eles são mais do que suficientes para a nossa salvação. E qualquer coisa que nós façamos diferente disso, estamos desobedecendo, estamos nos desviando da palavra de Deus, estamos em pecado e o maligno poderá nos tocar. Amados, peça sabedoria do alto. Firme-se na palavra de Deus. E eu trago com zelo toda segunda-feira essa palavra para vocês, porque amo vocês, porque amo a Deus e Deus me confiou
o Evangelho, o ministério da reconciliação. E faço isso com o maior amor e carinho, certo de que a minha recompensa está reservada lá no céu. Eu não quero recompensa aqui na terra. Deus já tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Ele tem me dado mais do que eu mereço. Na verdade, eu não mereço nada. Mas a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia e o seu amor por mim é tão grande que Ele me deu essa graça imerecida e oferece ela também para cada um de vocês. Então sejam abençoados, amo vocês. Até a próxima segunda-feira, se o Senhor permitir. Amém.